Meus queridos, hoje eu trago atualizações fortíssimas sobre o caso Diddy, agora com um novo personagem, que é a Mariah Carey. Tá entendendo? Como é que esses dois se conectam e como uma coisa parece muito mais sinistra do que vocês imaginam. Inclusive a nível de relação, porque no meio dessa história tem o presidente, se não me engano, é da Sony, alguma coisa, que foi o ex-esposo da Mariah Carey, que é o Tommy Mottola, que ele destruiu a carreira da Mariah Carey. Inclusive dizem que é por conta de vingança, e foi ele e o Diddy. É o que estão falando por aí. O que, Yuri, tu sabe sobre isso? Não sei. Então vamos aqui consultar o nosso professor Daniel Lopes, que tá trazendo pra gente uma visão sobre isso. Ainda não assisti esse vídeo, vou reagir junto com vocês aqui. Então vamos junto, moleque, eu tô ansioso pra saber o que vai rolar, beleza? Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Por favorzinho, bem gostoso. Vambora. Então vamos lá. Antes disso, a gente tem que lembrar da relação de Mariah Carey com o PDI-DDY que foi pro Chilindró. Por quê? Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, tá? Preste muita atenção. Mariah Carey, ela teve um envolvimento... Pô, velho, o Diddy, ele é muito poderoso, né, cara? Vocês já repararam, em todo esse contexto, toda essa história, você começa a perceber as ligações ou conexões que ele tem. É tipo todo mundo mais top do meio pop, pô. Simplesmente. O cara mandava na galera. Com o PDI-DDY, porque ele produziu várias músicas dela. Só que além disso, ela foi casada com um cara chamado Tommy Mottola, nos anos 90. Ele já era um dos grandes ali nomes da indústria fonográfica, né? E o pessoal diz que o relacionamento deles era bem complicado, ele fazia ali umas coisinhas erradas com ela. Eles ficaram juntos ali 5 anos, mais ou menos, entre 1993 e 1998, e os fãs começaram a especular que esse relacionamento que não era saudável, quando o próprio Michael Jackson começou a falar contra esse cara, dizendo que esse cara era o próprio demônio encarnado, o Tommy Mottola. Inclusive tem um vídeo desse momento do Michael Jackson, acho que é tipo num show e tal, e ele começa a meio que desabafar sobre isso, e que esse cara, esse Tommy Mottola, era o diabo encarnado, literalmente. Que era um grande ali magnata da indústria fonográfica. Eu vou colocar o vídeo aqui na descrição, tá, pessoal? Não se preocupa não, deixa comigo. Que produziu os músicos, né? E o Michael Jackson falou isso durante um show. E a cantora também, depois que ela se separou desse cara e lançou um álbum, ela acabou sendo boicotada por ele e pelo PDI-DDY. Na época, o Michael Jackson teve o seu disco, que era o disco Invincible, né? O disco foi boicotado pela gravadora, né? Porque ele começou a falar contra isso. Tem vídeo sobre isso, né? E ele começou a falar abertamente no show sobre essa relação tensa que ele tinha com a sua própria produtora, e ele chegou a dizer, o próprio Michael Jackson, que o Tommy Mottola, que era o ex-marido da Mariah Carey, estava fazendo ali tentando atrapalhar a carreira dela. Perfeito? Vou colocar mais uma matéria aqui para vocês onde está essa informação. Beleza? E onde tem os vídeos também. Brabo. Tem um vídeo do Michael Jackson falando isso que a gente comentou aqui. Esse eu já vou colocar aqui nos comentários. Então, nos anos seguintes, a Mariah Carey ela demorou muito para conseguir fazer as músicas dela fazerem sucesso, né? Em meados de 2005, por exemplo, ela lançou a música It's Like That, né? Que não atingiu o topo das paradas e parou de tocar nas rádios, né? E a galera começou a especular que o PDI-DDY e o Tommy Mottola estavam atrapalhando a carreira dela porque ela decidiu sair da parada, tá? Então, depois surge uma letra de uma música muito estranha, que é a música She Knows, que é do J. Cole, né, que foi lançada em 2013, que seria uma indireta ali, dizendo que a Mariah Carey sabia tudo que acontecia nesses bastidores do PDI-DDY e do Mottola. A Mariah Carey participava daquelas festas todas do PDI-DDY, né? E a gente tem vários vídeos sobre isso, né? Vou colocar aqui para vocês alguns desses vídeos. Dessa vez eu vou colocar um link de cada, tá? Tô colocando as referências aí. Então, meus amigos, esse ponto da nossa conversa, né? A gente está mostrando aí que nos anos 90, Mariah Carey foi casada com esse cara aí que tem uma história muito estranha, que era um magnata lá da indústria fonográfica, o Tommy Mottola, que era muito amigo do PDI-DDY, e após a separação ela teve muita dificuldade de conseguir fazer suas músicas terem sucesso, porque dizem que ela começou a ser atrapalhada
por esses caras, tá? Agora, nesse momento, a gente vai falar sobre a situação lá no ano 2000, que ela acabou indo para ser cuidada, na verdade, final de 2000, início de 2001, que ela começou a ser, foi para essa instituição para cuidar de quem tá lelé, beleza? Ela ficou meio tchubirabiron das ideias, né, velho? Vocês lembram disso, cara? Assim, a galera mais nova naturalmente não vai lembrar, mas a Mariah Carey passou por um período, mano, que foi realmente uma loucura, pô, que aconteceu na vida dela, assim. Ela começou a surtar muito. Vou trazer uma matéria para vocês agora, que é uma matéria dos Estados Unidos, mas que se você não lê inglês com o tradutor é facinho de traduzir. E aí a matéria vai dizer que ela teve ali um estresse emocional, né? Porque ela estava trabalhando muito, a cantora tinha 31 anos na época, cancelou todas as suas aparições públicas, incluindo a atração principal na festa de 20 anos da MTV, que aconteceu no dia 1º de agosto, e ela foi para um local que não foi revelado pela equipe para cuidar da sua cabeça, que não estava legal, tá? Obrigado, Álvaro, pelo apoio. E aí o pessoal da Associated Press na época falando que ela teve ali um colapso emocional e físico, estava sob cuidado ali de especialistas, negou que ela tinha tentado encerrar a sua própria vida, né? A própria mãe dela falou que isso não tinha acontecido, mas ela estava com alguns machucados ali, mas falaram que não foi intencional, porque ela acabou quebrando alguns pratos e copos e pode ter acabado pisando neles, tá? Por daí esses machucados. E aí o pessoal fala que a matéria vai dizer que esse colapso aconteceu no ponto mais crítico da sua carreira. Ela tinha acabado de assinar um contrato multimilionário com a Virgin Records, né? Depois de deixar a Columbia Records, onde começou. E ela estava para estrear um filme pela primeira vez, né? Quando um filme exatamente sobre uma aspirante à estrela do pop, né? E ela também cantou música para a trilha sonora do filme. E então todo mundo começou na época, no ano 2001, a ficar com dúvida se ela conseguiria promover os seus projetos, o disco novo e o filme. E a porta-voz dela não pôde dizer quando que ela seria liberada, tá? Um pouco antes dela ir para essa instituição que cuida de quem tá lelé da cuca, ela deixou mensagens desanimadas no seu site oficial, reclamando de estar sobrecarregada. Ela disse que queria fechar sua empresa de gestão e dar um tempo, mas o porta-voz disse que nada mudou na sua gestão e continua tudo igual, né? No mês anterior ela tinha feito aquela aparição, né, no Total Request Live, que a gente já comentou, já coloquei os links aqui, vestindo ali uma roupa estranha. Depois ela tira isso que estava por cima, leva uns picolés, assim, uma situação muito estranha, tá? E ela também fez uma aparição publicitária num shopping de Long Island, onde a própria publicitária tirou o microfone dela para impedi-la de falar as coisas que ela estava falando, né? A matéria vai lembrar que ela era ex-esposa do chefe da Sony Music, que é o Tony Motola, estava namorando o cantor Luiz Miguel, e a porta-voz disse que ela não recebeu visita do seu namorado lá na instituição onde ela estava, mas ligou para o empresário para expressar a preocupação que os dois não tinham terminado oficialmente. Então, em 2001, houve esse caso. Quem traz à tona esse caso, a associação de dois fatos. Fato 1, maior contrato da história. Segundo, ficou lelé da cuca logo em seguida. Fechou o contrato, ficou lelé da cuca. Por quê? Segundo Dave Chappelle, quando ela recebeu os 100 milhões, ela também fez o que os caras falaram que tinha que ser feito. E nessa de fazer, o cérebro dela não aguentou, porque eu já falei para vocês, o que está envolvido por trás disso tudo é o SRA. Se você não sabe o que é SRA, a galera tá indo lá no meu Instagram me perguntando o que é SRA, eu tô indo no direct de cada um falar. Eu não vou postar sobre o que é o SRA, pessoal. Não dá pra falar sobre isso, mano. Simplesmente não dá. Então, o que eu tô fazendo é ir no direct, porque no direct eu consigo falar de um para um ali, explicar direitinho tudo que eu sei sobre SRA. Eu não sei muita coisa também, mas eu sei o suficiente para deixar claro para vocês que não é uma teoria da conspiração. É um bagulho absurdo, inclusive no campo espiritual. É bizarro. E no SRA, muita gente não aguenta, funde o motor, dá colo giglê, dá pane no sistema, perfeito? Só que os problemas não param por aí. Em 2016, Mariah Carey ficou numa situação complicada novamente e ela estava com tantos problemas que ela estava acreditando, de acordo com o site The Blast, ela novamente foi para uma instituição que cuida de quem tá lelé da cuca, porque ela estava dizendo que ela estava em casa esperando Michael Jackson, Whitney Houston e o Prince.
para vir jantar com ela. Vai, mano. Só que essas 3 pessoas, essas 3 figuras, essas 3 estrelas da música já tinham Já tinha bigodado? Não, partido pô, que isso? dessa para uma melhor nessa época. Que loucura, Ok? moleque. Pessoal, eu não vou falar nunca o que é SRA. Eu tô falando lá no meu direct, hein? O que é SRA. Tô explicando o que é SRA lá. Se você tem interesse de saber, eu não vou postar no feed, não vou postar no stories, não vou. Mas eu tô falando lá no direct para as pessoas que me perguntam o que é SRA. Vai lá no meu Instagram, é esse Instagram aqui, ó, Insta do Yuri, e me pergunta lá no direct que eu falo para você o que é SRA. Então, vejam só. Eles relataram que a babá, né, dos filhos lá da Mariah Carey, encontrou a Mariah Carey usando vestido de baile e uma tiara. E um ring pop que ela afirmou ter sido dado a ela pela família real. A babá teria sido instruída a preparar os gêmeos, filhos dela, para o jantar com o trio musical. E a babá começou a ficar com muito medo, porque a patroa chega para ela e fala, ó, a mulher tá toda arrumada, com vestidão de alto nível, e pede para a babá das crianças arrumar as crianças para o jantar. Só que o jantar era com Michael Jackson, Whitney Houston e Prince. E os 3 já tinham batido as botas nessa época. Moleque, A babá ficou muito preocupada, né? E ligou para Nick Cannon, que era o ex-marido da cantora, que supostamente ligou para a ex-empresária Stella Buloshnikov. Stella Buloshnikov. Em pouco tempo, a equipe chegou até a casa da Mariah Carey, né, com um psiquiatra que disse que ela precisava imediatamente ir para uma instituição que cuida de quem tá lelé. Fontes envolvidas na situação afirmam que a cantora tentou até sair fora do carro, com ele em movimento, né, a caminho do Ronald Reagan UCLA Medical Center. Chegando lá, os amigos dela mediaram a situação, conseguiram liberá-la para um outro tipo de lugar mais tranquilo, lá no Beverly Hills Hotel. O incidente foi mantido em total sigilo porque ela foi tratada no hotel por várias semanas antes de retornar para casa em condições estáveis. Infelizmente, também foi relatado que quando ela voltou para casa, ela se recusou a tomar o que os especialistas recomendaram para que ela tomasse e começou a entrar numa espiral de doideira novamente, tá? Então, vejam só o insight que o Dave Chappelle nos deu, ok? O insight que ele deu. Ele falou, eu recusei 50 milhões de dólares, mas eu não recusei o dinheiro. Eu recusei o que veio, as condições para eu receber o dinheiro. E aí a Oprah Winfrey pergunta, mas por quê? O que tipo de condições? Aí ele falou, veja o que aconteceu com a Mariah Carey. Logo depois dela fechar um contrato de 100 milhões de dólares, ela ficou lelé da cuca. Ou seja, o cara não pode falar as coisas, mas ele está te dando um insight para você connect the dots, como os americanos falam. Rapaziada, isso é muito tenso, porque vamos lá, só tentando dar uma explanada geral pra vocês aqui, que ainda não tá pegando, é muito nome, é muita coisinha e tudo mais. Dave Chappelle é um dos maiores humoristas da história, tá? Ele, inclusive, tem recordes e mais recordes de público, de vendas e tudo mais por stand-up. Então ele manja demais, ele é o brabo, né? Só que fizeram uma época, uma proposta pra ele de 50 milhões de dólares. E de acordo com o que o Daniel fala e que várias pessoas já falaram por aí, o valor de 50 milhões de dólares equivale a um contrato para você subir para o outro nível de carreira. Para tu chegar lá no topo da carreira do mercado e tudo mais. Só que, para isso, você vai ter que passar por um processo que muitas pessoas chamam que é o SRA. Muitas pessoas não, pouquíssimas pessoas sabem que para você entrar para esse outro nível, pelo que dizem, você tem que fazer o processo do SRA, tá? Como eu falei pra vocês, não dá pra falar aqui o que é SRA, mas é algo muito macabro, tá? E aí fizeram essa mesma oferta, né, supostamente, para a Mariah Carey, só que no maior contrato da história, que foi o de 100 milhões. E logo após ela assinar o contrato de 100 milhões, ela bugou a cabeça. Dizem que o SRA, ele destrói a mente da pessoa. Destrói. Porque ela se coloca em contato com coisas tão absurdas, tão macabras, inclusive a nível espiritual, mano, que as pessoas normalmente não aguentam, tá ligado? E aí dizem que toda essa bagaceira que aconteceu na carreira da Mariah Carey há anos atrás foi por conta disso tudo. E um dos principais responsáveis por isso ter acontecido foi o Diddy, junto com o Tommy Mottola, que é o ex-esposo dela, que fez isso tudo supostamente por vingança. E aí, o que vocês acham, gente? Olha o poder que o Diddy tem, cara.
É muito doido pensar isso, sacou? Tipo, olha com que ele se relaciona. Olha as conexões do cara. Olha como ele se pulveriza num mercado onde realmente tem contato com todos os maiores do mercado. Isso é absurdo, moleque. E tá fazendo com que as pecinhas vão se conectando de um jeito aqui que, meu irmão, bizarro, viu, velho?